O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Maíra Pereira Vélez, presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB de São Paulo. Ela nos fala sobre os animais abandonados em tempo de pandemia do coronavírus. Bom dia, Maíra Pereira. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com a TV Alesp e com a Rádio Alesp aí. Seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho, então, aqui da questão dos animais abandonados. Tem sido feita alguma ação para o cuidado desses animais? Muitas pessoas que saíam das suas casas, deixavam ali alimento, né, ração, cuidavam um pouquinho desses animais que vivem na rua, agora não estão saindo de casa. Me conta um pouco como anda essa situação. É verdade, é uma situação difícil, periclitante, e ela está sendo agravada por conta dessa epidemia aí do Covid-19, né? Então, nós não temos ainda os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, mas estão sendo solicitados, porque geralmente eles publicam consolidado ao final do ano, mas tendo em vista esse momento de emergência, né, a gente vai pedir esses dados de maneira parcial. Pela nossa percepção e das entidades de defesa animal no Brasil, está havendo sim um pequeno aumento no abandono por conta da desinformação. Então, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais aqui da OAB de São Paulo resolveu produzir um vídeo com a doutora Cíntia Navarro, que é médica veterinária e advogada, e ela fez uma entrevista com o virologista da USP, o doutor Paulo Brandão, e ele nos esclareceu que é um vírus altamente espécie-específico, ou seja, se ele atinge humanos, ele não tem uma grande capacidade de atingir animais. Então, a transmissão não se deu. Existiram algumas denúncias feitas de animais em Hong Kong, 2 cães, depois um gato na Bélgica e grandes felinos no zoológico de Nova York que poderiam estar infectados com coronavírus. Os únicos dados que chegaram até nós com segurança foram dos cães de Hong Kong, tá? Eles foram testados como fracamente positivos para Covid-19 e chegou-se à conclusão que eles não têm o potencial de transmissão. Eles estavam numa convivência muito íntima com proprietários, tutores que tinham o vírus, ficaram muito bem, não apresentaram sintomas da doença e não tiveram potencial de retransmissão. Ou seja, nesse momento a gente tem que se preocupar com a transmissão sustentada de pessoa para pessoa e não ficar olhando para os animais. Os animais merecem a nossa proteção. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, ele realmente tutela os animais e faz com que o poder público e a sociedade tenham responsabilidade sobre eles. Verificamos sim também um aumento no que a gente chama de adoção por impulso, né? Então as pessoas estão sozinhas em casa, muitas vezes em pequenos apartamentos, e elas têm adotado com mais frequência de algumas entidades de defesa animal. Isso é visto não só no Brasil, como nos Estados Unidos e até na França. A França liberou a saída das pessoas de casa para a adoção de animais, né? Então isso tudo dentro ali da regulamentação legal do país. E a gente só se preocupa com uma questão, que essa adoção não seja feita de maneira impulsionada pelo momento, porque as pessoas estão carentes e sozinhas, e depois, no retorno a uma vida normal, esse animal não caiba mais na rotina e no dia a dia desse tutor. E a gente está tentando alertar nesse sentido. A OAB de São Paulo, por sua vez, resolveu fazer um programa capitaneado aí pelo nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e pelo Dr. Alexandre Rolo, da Comissão de Cultura e Eventos, solicitando que a inscrição para palestras virtuais que estão sendo produzidas aí pelos advogados de São Paulo seja feita através de doação de itens essenciais, né, para necessidade humana, EPIs e também ração de cães e gatos, porque infelizmente também caiu muito a arrecadação das ONGs e tem animais aí passando necessidade de fome nesse momento. Doutora Mayra, me fala uma coisa, vocês, me parece que cresceu o número de pessoas... Doutora Maíra, perdão. Me parece que cresceu o número de animais abandonados, né? Vocês têm uma estatística desse número?
Infelizmente ainda não. Como eu disse, a gente está solicitando, a comissão está solicitando nesse momento esses dados parciais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Esses dados só são apresentados geralmente no início do ano, são consolidados ao final de um período de um ano e apresentados. A gente sabe, pela teoria do elo, né, que existe uma íntima ligação entre violência doméstica e violência cometida contra animais dentro de casa. E nesse momento de isolamento social, muitas mulheres, muitos idosos têm sofrido com violência doméstica e a gente sabe que, infelizmente, isso é um espelho do tratamento que se dá aos animais. Então, muitas vezes, por uma pessoa intempestiva, que não tem um acompanhamento psicológico, tem alguma desordem mental, enfim, e muitas vezes por crueldade mesmo, as pessoas acabam descontando nos seus animais. Então, eu quero deixar claro que aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma delegacia eletrônica que se chama DEPA, vocês podem colocar DEPA e colocar ali no Google, na Secretaria de Segurança Pública, e vocês vão poder fazer a denúncia de maus tratos de dentro de casa, do conforto do seu lar, tá certo? Depois, no momento certo, eles vão pedir provas, então é bom que se fotografe, se alguém estiver sentindo que seu animal está sendo, de alguma maneira, abusado, maltratado, ferido, ou até psicologicamente sendo assustado, isso pode ser gravado, podem ser enviados vídeos e fotos, e no momento certo, o médico veterinário pode fazer um relatório técnico do que está acontecendo. Infelizmente, nesse momento, a gente tem restrição para acompanhar alguns casos de maus tratos, a gente só acompanha flagrantes e através de denúncia. Por isso eu digo, denuncie, sem medo, tá? Se o animal não for protegido por uma pessoa que se sensibilize com a situação dele, ele vai acabar morrendo, então muito machucado, porque ele não tem como pedir ajuda. E uma outra questão que eu queria trazer, inclusive, aqui, que eu acho extremamente relevante para vocês da LESP divulgarem, é que houve uma ação judicial, que a gente chama de ação de descumprimento por preceito fundamental, que foi realmente aí capitaneada, acionada pelo PROS, um partido político, para pedir que não houvesse eutanásia dos animais no Brasil, frente a alguns dispositivos legais, uma lei de 2014 e também outros parâmetros legais. Ou seja, a ação era para impedir essa matança desmedida da parte do poder público. Então, o poder público recebe animais oriundos de maus tratos, através de seus centros de controle de zoonose, de bem-estar animal, e também vários animais silvestres maltratados, oriundos do tráfico, ou de pessoas que cuidam deles inadequadamente. E a proposta do PROS era impedir a eutanásia, como, aliás, já é proibido por lei e também já há uma proteção da Constituição. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais no Brasil proíbe ferir, mutilar, golpear qualquer animal, inclusive levando-o à morte. E, nesse sentido, a Advocacia Geral da União, assinada pelo atual ministro da Justiça, fez uma manifestação no processo dizendo que é a favor da eutanásia de todos os animais no Brasil oriundos de maus tratos nas mãos do poder público. Isso abre uma frente sem precedentes de genocídio animal no Brasil, e a Comissão Nacional, capitaneada pelo Dr. Reinaldo Veloso, um colega do Rio, presidente da Comissão Nacional, e eu como vice, vamos nos manifestar diante dessa atrocidade que está sendo defendida pela União nesse momento, através da Advocacia Geral da União. Então, além do problema do abandono, além do problema dos maus tratos, a gente ainda tem o poder público se colocando contra um princípio constitucional de vedação à crueldade e tentando abrir um precedente de eutanásia geral dos animais no Brasil. Então, animais domésticos, silvestres, todos eles de criação, enfim, que não fossem mais interessantes, eles poderiam ser eutanasiados a qualquer momento. Doutora Mayra Pereira Vélez, presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB São Paulo, muito obrigada pelas suas informações e também pelo alerta, né? É um alerta muito importante que todas as associações, todos os protetores de animais e todos os donos, né? Não dono, mas os que cuidam dos seus bichinhos tenham, então, toda essa atenção dentro desse alerta que a senhora trouxe. Muito obrigada pela sua participação de hoje. É um prazer falar com vocês. Boa tarde. Boa tarde.